Olá galerinha, tudo bem com vocês? Oitavo ano. Então, estamos aqui hoje para dar continuidade à aula da professora Paula, né? Que ela já veio durante a semana com 3 aulas para vocês seguida e ficou agora esta aula de quinta e sexta-feira comigo. Então na aula de hoje, né? Quinta-feira nós vamos estar fazendo a resolução do exercício da página 37 e 38. Mas antes de começar a fazer a resolução desses exercícios, eu quero só relembrar com meus alunos do vespertino e os alunos do matutino que não têm o hábito de escrever a data conforme eu escrevi no quadro, né? Normalmente eu venho fazendo o uso das operações matemáticas nas datas e coloco para que os alunos definam, né? Então eu tenho aqui 4 vezes 4, né, que é 16, então 4 vezes 4 é 16, que é o dia de hoje. 2 elevado ao quadrado, que é 4, representa o nosso mês 4, né? Mês de abril. E 4.040 dividido por 2, que vai dar 2020. Já que estamos na aula de matemática, nada melhor do que já começar a resolver operações matemáticas até para a data. Então, a partir daí, nós vamos estar fazendo a correção da página 37 e 38, que é justamente sobre os corpos redondos e os poliedros, né? Lá na página 37, no troca de ideias, que normalmente a gente faz isso com vocês em sala de aula, dessa vez vamos ter que fazer dessa forma, diferenciada, né? Então para a gente até é meio estranho, mas tudo bem. Nós vamos fazer algumas correções só de alguns sólidos, não vai ser de todos, e de um corpo redondo, só para a gente ter uma noção. Até porque o gabarito vai estar depois para vocês conferirem, né? As respostas vai estar postado para vocês logo depois das aulas, ou seja, no dia de amanhã, com certeza vocês já vão encontrar lá no gabarito todas as resoluções que a gente precisava fazer. Então aqui no exercício troca de ideias diz assim: para realizar a atividade, junte-se a mais 3 colegas. Nesse caso, infelizmente, o momento não nos permite, né? Então estamos nos cuidando, vocês aí, a gente aqui, sempre tentando de maneira diferente. Então ele diz assim: dados os sólidos geométricos abaixo, faça o que se pede. Aí nós temos as figuras, as imagens dadas para vocês, e dentro dessas imagens ele pede lá 3 itens. Nós fizemos da seguinte forma: eu representei uma tabelinha para mostrar esses itens para vocês. No item A ele fala assim: de acordo com as características do sólido acima, separe-os em 2 grupos, utilize as letras para identificá-los em cada grupo. Sugestão: utilize uma tabela para essa organização, deixando mais linhas para responder os itens abaixo. Então nós vamos fazer aqui, né? Os sólidos já estão aqui. Nós fizemos uma tabelinha ali no sólido, né? Nomeie todos os sólidos. Nomear quer dizer dar o nome. Então a letra B é nomear os sólidos, estão aqui, ó, nome, né, dos sólidos. Depois a letra C, em cada sólido, quando possível, identificar números de face, vértice e aresta. Então na minha tabela, que eu desenhei aqui no quadro, já coloquei para vocês tudo que pede, né? Sólidos, nome, faces, arestas e vértices. Então nós vamos começar lá pelos corpos redondos. Então o primeiro, eu coloquei lá para vocês, tem 3 corpos redondos, né? Na imagem lá que aparece para vocês na página 37, nós vamos falar deste corpo redondo, né? Que corpo redondo é esse aqui? Então ele está representado para a gente com a letra J, né? Esse corpo redondo, ele é a nossa esfera. A nossa esfera é o nome dela, então o sólido é J, o nome é esfera, faces. Bom, vamos fazer a identificação da face dessa esfera. Identificando aqui, ó, vocês conseguem ver quantas faces tem essa esfera. Na verdade, a nossa esfera ela tem somente uma face, né? Então a gente percebe que ela só é uma face. Na aula, lembro que a professora Paula mostrou para vocês lá a planificação dessa face, né? Quando ela fez o recorte, mostrando para vocês a abertura, como era sugerido a planificação dessa face. Então nesse caso aqui nós temos apenas uma face. Nós temos uma face e tem alguma aresta? Nós não percebemos a aresta, né? O que seria a aresta? A aresta é a linha que vai se encontrar no vértice, né? Então nesse caso aqui eu não tenho as arestas nessa esfera. E também, por coincidência, no caso se não tem aresta, não tem vértice também. Então o nosso corpo redondo é a esfera, a letra J, só tem uma face, ela não tem nem arestas e ela também não tem vértice. Depois eu tenho uma outra imagem que nós vamos usar agora. Essa imagem, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Peguei uma imagem bem grande, né, para que todo mundo pudesse ver nessa imagem.
Que imagem que é essa? Como é que é o nome desse sólido? Né? Então esse sólido aqui pra gente, nós temos ela é a letra E. A letra E nada mais é que um prisma hexagonal. Eu coloquei aqui na minha frente, mas está meio escondido de vocês não. Tá aqui, ó. Então é um prisma hexagonal. O prisma hexagonal, por que ele tem esse nome? Bom, primeiro porque a sua base, ó, se vocês contarem, a base tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, conforme o número de arestas na base, esse prisma está recebendo esse nome. Então é um prisma de base hexagonal. O prisma de base hexagonal, ele vai ter quantas faces, né? Quantas faces tem esse prisma? Vamos colocar aqui. Deixa eu pegar que eu acabei esquecendo de dividir aqui. Nós temos as faces. Quantas faces tem esse prisma? Como é que nós vamos identificar a face desse prisma, né, gente? Como é que vocês vão fazer para identificar a face do prisma hexagonal? O que seria essa face? Né? Então tá aqui, ó. Cada uma parte planificada dela é uma face. Então nós vamos perceber que ela tem aqui, ela tem duas bases, né? No caso, nós temos a base dela aqui, que são iguais, então eu tenho duas faces. Aí contando, eu tenho essas duas laterais, tem mais essas duas e tem essas outras duas aqui, que são paralelas. Então nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ela vai ter 8 faces. Então aqui nós temos 8 faces. Bom, dentro do número de faces nós queremos saber quantas arestas. Aí eu vou ter que contar as arestas. O que são arestas? As arestas são as linhas que vão aqui de um vértice ao outro. Ó. Isso aqui é uma aresta. Então aqui são mais uma aresta, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Né? Então eu tenho aqui, ó, só nas bases eu tenho 6 arestas aqui, né? E 6 arestas aqui. Então, ó, 6 com 6, 12, né? Aí eu tenho mais uma aqui, 13, mais uma aqui, 14, mais uma aqui, 15, mais uma aqui, 16, mais uma, 17, mais uma, 18. Então, eu vou ter 18 arestas. E os vértices? Quantos vértices tem? Então, vamos contar? Os vértices é o ponto de encontro onde está uma ou mais arestas. Então, nesse caso, ó, eu tenho um vértice aqui com 1, 2, 3 arestas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 6 vértices aqui, 6 vértices aqui. Então, nesse total, eu vou ter 12 vértices. Então, eu tenho 12 vértices no prisma hexagonal. Então, essa imagem é um prisma hexagonal. Esse prisma hexagonal ele vai ter o quê? 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Depois do prisma hexagonal, nós vamos para a letra K. Né? A letra K é o quê? Uma pirâmide de base triangular. Lembram disso? Ó, 6º ano, né? Aprendemos lá. Triângulo de base... nós temos aqui a pirâmide de base triangular. A pirâmide de base triangular, porque ela é formada aqui, ó, sua base é um triângulo, né? Então, por esse nome. Então, vamos lá, observando a pirâmide de base triangular, que nós temos aqui na mão, né? Então, ela é a nossa letra K. E nesse caso, eu vou fazer o quê? A representação daqui está pedindo, as faces. As faces dela, nós estamos observando que são triângulos. Então, vamos lá, contando 1, 2, 3, 4. Então, ela tem quantas faces? Elas vão ter exatamente... Quantas faces nós contamos? 4, né? Então ela tem 4 faces. Ela tem 4 faces e ela vai ter quantas arestas? Então vamos contar as arestas dela. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ter 6 arestas? É isso? Então nós vamos ter 6 arestas. Então o que acontece? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, a nossa pirâmide de base triangular tem 6 arestas. E quantos vértices ela vai ter? Sabendo que o vértice é o ponto de encontro das arestas, então nós temos 1, 2, 3, 4 vértices. Então, aqui nós vamos ter 4 vértices. Eu tenho 6 arestas, 4 vértices e 4 faces, né? Então, aí nós temos a letra K, que é uma pirâmide de base triangular. E o nosso último objeto que nós vamos estar vendo nesse exercício, né,
Está aqui a letra L, que é um prisma pentagonal. Pentagonal porque a sua base é um pentágono, né? E um pentágono ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 lados, então por isso é pentagonal. Então nós temos aqui um prisma de base pentagonal. Então o nosso prisma de base pentagonal, ele vai ter quantas faces? Então contando aqui, ó, eu tenho 1, 2, mais 5 faces laterais, então eu tenho as duas bases, né, paralelas, e mais 5 faces laterais. Então ela vai ter um total de 7 faces. Quantas arestas? Agora vamos lá, contando eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, já tenho 5 aqui, né? Eu vou ter 5 aqui, e aí eu tenho mais 5 na outra base, isso quer dizer que eu vou ter só de arestas nas bases, somando as bases eu tenho 10. Aí eu tenho as 1, 2, 3, 4, 5. Então 10 mais 5, que vai ser igual a quantas arestas? 15. Então eu vou ter 15 arestas. E para finalizar os vértices dela, no caso quantos vértices? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Então eu tenho 10 vértices nesse prisma pentagonal. Tá? Então nós temos aqui o sólido, né, que nós colocamos, que é o primeiro corpo redondo, que nós fizemos que é a esfera, depois o prisma hexagonal, depois que é a letra E, a letra K, que é a pirâmide triangular, e a letra L, que é um pentágono. Gente, os demais, vocês não se preocupem que vai estar lá no gabarito, vocês vão poder conferir, tá? Então isso vai estar lá para vocês todos estarem olhando diretamente com eles e estar observando. Então, continuando aí, né, de vocês, vamos continuar aí no livro de vocês. No livro de vocês, nessa mesma página, que é 37, ele coloca lá: associa os objetos dados com a ideia dos sólidos que representa. Aí ele falou que o primeiro é esfera, o 2 era cone e o 3 cilindro. Então, nós vamos observar o seguinte: cada imagem com o nome que cada uma delas vão representar, ou que vão estar lembrando, né? Então nós vamos vamos observar a vela. Quando a gente observa a vela ela é toda circular, né? Você vai olhar assim, você vai ver que ela tem o posicionamento dela. Só observar o objeto aqui, a vela, e lembrar do que foi dito pela professora Paula. Então ela só pode representar quem? Ela é uma esfera, ela é um cone ou ela é um cilindro? Nesse caso, a vela só pode representar o cilindro. Depois a bola, vamos para a bola que vai estar aqui, a bola de Natal, enfeite de Natal. Está aí no livro de vocês, pode estar observando no livro de vocês, né? Então a bola de Natal, ela é toda circular, então não tem nem como pensar em outra coisa que não seja a esfera. Aí nós temos o chapéu, né? No caso aí o palhacinho com o chapéu, né? Que vai lembrar pra gente o chapéuzinho dele, que lembra pra gente o cone, né? No caso, o cone vai estar representado no chapéuzinho. E embaixo, a figura de baixo, nós temos as pérolas. As pérolas também só pode ser uma esfera, né? Que ela é toda arredondada. E a taça, nós temos as taças de bebidas, no caso, que estão representadas. Também só pode ser o cone, né? Que vai estar representando o cone. E para finalizar, as latas de tintas, que aparece aí, que é o último desenho, que ela só pode ser quem? Ela só pode ser o cilindro. Então aí nós temos esse exercício que era para vocês estarem fazendo, né? Se alguém não entendeu, tiver alguma dúvida, anote a dúvida, né? Se não entendeu, depois vai poder conferir no gabarito. Se as dúvidas ainda persistirem, anote para a gente estar discutindo em sala de aula ou através de algum outro meio que a gente possa fazer, tá? E gente, depois nós vamos ter lá o exercício 4, eu vou fazer o 4 rapidamente, né? Porque o nosso tempo já está meio alongado demais, já estão passando uns 15 minutos de aula, ou do nosso tempo de aula, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar aqui o exercício 4, que ele diz assim: identifique o número de planificação, ou identifique o número da planificação correspondente a um cone. Então nós vamos observar aqui o primeiro desenho, a professora Paula mostrou a planificação dela, então isso aqui não pode ser um cone, né? Não vai ser o cone, não tem nada a ver com o cone. O segundo desenho também, a gente vai observar que não tem nada a ver com o cone, porque o cone tem o quê? Tem uma base circular, nesse caso não tem base circular.
E depois o desenho que vai estar representando o cone pra gente, né? Que seria esse desenho número 3, que ele representa o cone, né? E aqui o 4, ele também não é a representação do cone, porque não tem base circular, a gente já sabe que não é o cone. Então aqui nós temos o exercício 3, que representa pra gente o cone, tá bom? Nós vamos parando por aqui nessa aula, mas deixando para vocês a seguinte situação. Continue firme aí nos estudos de vocês, mantendo o propósito, né, de aprendizado, tentando anotar as dúvidas, conferindo os gabaritos, fazendo exercício por completo, né? Nós vamos estar postando esse exercício para vocês, todos com o gabarito completo, resolvido, né? Para vocês poderem estar observando o que fizeram de certo, o que fizeram de errado, e aí a gente mantém esse diálogo que a gente sempre teve de compromisso de aprendizado mesmo com vocês, tá bom? Fique aqui para vocês um abraço, bons estudos. Na próxima aula a gente vai falar sobre duas coisas bem legais, né? Que nós vamos falar sobre a diferença de círculo e circunferência. E vamos falar também sobre os elementos que compõem, no caso da circunferência, especificamente, tá bom? Então fique aí para vocês, um abraço, para a próxima aula.